Hoje, o nosso bate-papo, sempre muito especial com todos os nossos professores, hoje o nosso bate-papo ele vai ser na área da farmácia. Então, se você é da área, tem amigos da área, já envia, vai enviando aí, clica no aviãozinho, vai colocando para os seus amigos, para os seus conhecidos, para quem você sabe que é da área da farmácia e tem interesse, porque hoje a gente vai conversar com uma autoridade do assunto. Enquanto ele não vai entrando, acredito até que ele já entrou aqui, posso não ter visto, o professor Manuel Pinheiro, que vai conversar com a gente, ele que é farmacêutico pela UFP, vai conversar com a gente sobre o tema importante dentro da área da farmácia, e ele que é uma autoridade mesmo, né, nesse assunto. A gente vai conversar com ele. Deixa eu ver se ele já está aqui. Doutor Manuel, se você estiver aqui, me sinaliza para a gente já colocar você aqui. A gente vai falar sobre o futuro, a atualidade e o futuro do farmacêutico clínico. Como que está acontecendo aí a farmácia clínica. Ele já está aqui, eu vou colocar ele aqui, antes já de anunciá-lo. E para a gente já começar a conversar, é bom que eu já apresento ele, para quem ainda não conhece, aqui na presença dele. Ele já está entrando. Opa! Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Só posicionar aqui direitinho. Tranquilo, fique à vontade. Fique à vontade posicionando aí. Você me ouve e me vê bem? Sim. Pronto, aqui também o seu áudio, sua imagem, está tudo ok. Eu falava aqui, porque antes de você entrar agora, para o pessoal que está assistindo a nossa live, juntando o nosso público do GPI com o seu público, né? E toda quarta-feira a gente aqui no Instituto GPI, no @Instituto GPI, no nosso Instagram, a gente está trazendo vocês professores, vocês coordenadores, para trazer temas importantes de cada área. Já falamos aqui com vários profissionais e professores sobre várias áreas. E hoje não seria diferente, a gente trouxe você, está trazendo você para a gente falar aí um pouquinho da farmácia clínica, dos desafios dos farmacêuticos que trabalham nessa área e do futuro também, né? O que é que o futuro que esperar do futuro na sua área. Então, para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece, o professor Manuel Pinheiro, farmacêutico pela UFP, doutor em Biologia Molecular e Celular Aplicada à Saúde pela UBRA, mestre em Ciências Farmacêuticas também pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente pelo Sírio-Libanês, coordenador da dispensação de medicamentos do Hospital Getúlio Vargas, professor da UniFSA, coordenador da nossa pós em Cuidado Farmacêutico aqui do Instituto GPI. Eu sempre destaco, professor, para todos vocês profissionais, a quanta alegria de ter vocês no nosso casting, a alegria de ter vocês aqui no nosso elenco, porque a gente sabe que vocês, modéstia à parte, são os melhores e os nossos alunos merecem os melhores, merecem mesmo os melhores. E antes de falar propriamente do nosso assunto, da atuação do farmacêutico clínico, do futuro, o que espera, como que vocês contribuem fortemente para a sociedade, eu queria dizer da minha admiração pessoal para todos os profissionais da farmácia. Eu andei por curiosidade, olhando a grade curricular de vocês, e eu sou jornalista. Por que você foi fazer isso? Eu fui uma curiosidade. E eu assim, olha, eu pensaria 10 vezes antes de fazer o curso de farmácia. Brincadeiras à parte, parabéns mesmo pela sua atuação e um abraço especial a toda a classe farmacêutica, sejam quais as áreas ou sub-áreas que os profissionais atuam. Então, primeiramente, parabéns pela área de vocês, que é uma área muito precisa, muito fundamental. E eu queria começar, já que a gente vai falar de farmácia clínica, né, você vai dar a sua saudação inicial e começar já falando para a gente um pouquinho dessa realidade. Né? Porque, assim, com a expansão das áreas de atuação do farmacêutico, muita gente tem buscado na farmácia a prestação de serviços de saúde. E grande parte desses serviços pode ser oferecido pelo farmacêutico clínico, né? Esse profissional que tem os seus conhecimentos e utiliza desses conhecimentos para aprimorar os tratamentos médicos, atuar nesse rastreio e prevenção das doenças
promovendo assim a saúde da população. Por isso que hoje você está aqui para a gente, para quem não sabe, para quem não conhece, desmistificar um pouquinho dessa área, né, dessa sub-área da farmácia, falar para as pessoas o que vocês fazem, assim, digamos, e falar um pouquinho aí de futuro, quais são os desafios do futuro. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer poder colaborar aqui com o Instituto GPI, estar aqui nessa noite cheia de pessoas queridas. Estou vendo aqui vários colegas de profissão, vários amigos, alguns ex-alunos aqui. Eu gostaria de saudar a todos, tá? Você estudou bem, viu? Sobre a farmácia. Pelo Isso. menos essa introdução eu tentei fazer tudo certinho. Porque o curso mesmo de vocês é para quem entende, é para vocês, é para quem tem vocação, gosto e amor por essa área. Porque é algo assim incrivelmente desafiador. A gente olhando, né? Quem é de fora, quem está de fora, é algo assim, literalmente é lindo de se ver o quanto que vocês realmente estudam para poder exercer a profissão de vocês. Muito obrigado, tá? Bom, então eu vou iniciar respondendo a tua pergunta em relação à questão do futuro, né, da profissão farmacêutica, no que diz respeito à farmácia clínica. Bom, o farmacêutico ele é um profissional que eu sempre costumei dizer extremamente abrangente, tá? Então nós temos aqui diversas áreas de atuação atualmente para o profissional farmacêutico. E que historicamente foi um profissional que surgiu dentro das farmácias de manipulação, que eram chamadas de boticas, tá? Então, os primeiros farmacêuticos eram os boticários, eles tinham a responsabilidade de realizar uma consulta com o paciente e prescrever para aquele paciente uma fórmula que era manipulada ali dentro do próprio ambiente daquela botica e dispensada também por aquele profissional, para aquele paciente, tá? Então, na essência da profissão farmacêutica, a gente tem a manipulação do medicamento, a concepção do medicamento, mas a gente também tem a anamnese e a consulta farmacêutica, tá? Então, esse profissional ele já surgiu com essa atribuição, com essa competência de realmente diagnosticar possíveis problemas relacionados à saúde, de prescrever e de manipular, tá? Quando você fala, perdão, até por interromper, não sei se você... Não, à vontade, tranquilo. Pronto, aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo, a gente vai tendo curiosidades de acordo com a sua fala. Quando você fala nessa anamnese farmacêutica, como, se é que é possível, como você nos dá alguns detalhes aqui, como que ela acontece, né? Essa anamnese farmacêutica. Porque, para quem não é da área, eu, por exemplo, sou da área de humanas, sou jornalista, tenho um curso em formação ainda também na área de exatas, mas não sou da saúde. Mas, assim, para quem não é da área, quando a gente... Certas palavras-chave são relacionadas apenas a outras áreas. Por exemplo, a anamnese a gente já associa logo apenas à medicina, né? A anamnese do médico, de uma consulta médica e tal. E além da consulta farmacêutica que existe, você bem falou aqui, isso eu também já tinha estudado. Percebi. Existe a anamnese farmacêutica. Né, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, para quem está assistindo, sobre a anamnese farmacêutica e suas peculiaridades. Pronto. Anamnese, na verdade, não é um ato médico, tá? Não é algo exclusivo. Já desmistificando. Não. Então, assim como existe a anamnese médica, existem anamnese de outros profissionais. Anamnese do enfermeiro, anamnese do farmacêutico. Então, no caso específico da anamnese do farmacêutico, é uma consulta que é realizada por esse profissional ao seu paciente, visando a otimização da farmacoterapia, visando possíveis intervenções farmacêuticas relacionadas a problemas de saúde autolimitados. Então, como eu havia falado, isso tudo surgiu, o Mauro falando aí, assistente social, vários outros profissionais, né? Podem realizar a sua anamnese dentro da sua área de atuação e dentro das suas competências e atribuições profissionais. Então, na essência da profissão farmacêutica, a gente teve
a gente tinha isso, né, como sendo uma competência, uma atribuição profissional, e com o avançar da profissão, com o desenrolar da profissão, nós passamos a exercer outras atividades. Então, é claro que veio a questão da indústria farmacêutica, toda aquela revolução industrial em se tratando do medicamento, a produção em larga escala, tá? E aí esse profissional ele passou a ser extremamente tecnicista, um profissional extremamente voltado realmente para o processo produtivo mesmo do medicamento, dessa concepção realmente de produzir um produto para a saúde que tem que ter uma qualidade, né? Por quê? Porque a gente tem um público que é o paciente. É alguém que tem uma condição clínica importante e que vai precisar daquele medicamento muitas vezes para tratar, né? Na maioria das vezes, na verdade, para tratar aquela sua condição clínica. Então, atrelado a esse processo de produção do medicamento, obrigatoriamente existe toda uma questão legislativa. Existem várias legislações no que dizem respeito especialmente à questão da garantia da qualidade desse medicamento, né, desse produto para a saúde. E aí o farmacêutico tecnicista, né, ele começou a ocupar alguns locais, né, os hospitais, as drogarias, as farmácias, distribuidoras, enfim. Dentro do hospital, né, a gente tem um local ali muito fértil, onde a gente tem de fato ali uma presença, realmente a gente consegue acompanhar o paciente da hora que ele foi admitido até a sua alta, né? Inicialmente o farmacêutico ele ficava ali muito voltado para as questões que envolviam o estoque, para as questões que envolviam o abastecimento, não só do medicamento, mas também dos materiais médicos hospitalares. E até hoje, alguns colegas que trabalham em hospitais têm essa dificuldade realmente de saírem das quatro paredes ali da farmácia hospitalar, tá? Mas o que foi que aconteceu? Na década de 60, nos Estados Unidos, surgiu o conceito de farmacêutico alquério, que seria o cuidado farmacêutico. Toda vez que eu falo esse termo, né, farmacêutico alquério, eu me lembro de uma palestra que eu assisti de uma farmacêutica clínica fantástica, que é a doutora Angelita, tá? E ela disse que a primeira vez que ela ouviu esse termo, farmacêutico quer, que também foi uma palestra, né, que a pessoa falava lá, o farmacêutico quer, ela entendia o farmacêutico quer. E ela pensava, o que é que esse farmacêutico... Não era o verbo querer, era do inglês cuidado, né? Isso, ela pensava... O que é que esse farmacêutico tanto quer, né? O que é que ele quer, o farmacêutico quer, né? E aí o cuidado farmacêutico, né? Então, na década de 60, dentro dos hospitais norte-americanos, surgiu essa necessidade do farmacêutico estar inserido realmente na equipe de saúde, voltado para fazer um serviço dirigido para esse paciente. E aí surgiu esse termo cuidado farmacêutico, surgiu o termo farmácia clínica, surgiu o termo atenção farmacêutica. Então, e isso foi se propagando mundo afora, tá? Hoje, o farmacêutico hospitalar, ele não é apenas mais aquele profissional do abastecimento. Ele não é apenas aquele profissional que vai cuidar do ciclo da assistência farmacêutica, que começa com a aquisição, passa pela programação do estoque. Aliás, começa na seleção dos itens, seleção e padronização. Aí vem a programação, a aquisição, armazenamento, né, que é muito importante também, o armazenamento adequado dos itens. Chegando lá no final, a distribuição e a dispensação. Então, esse profissional farmacêutico, além de tudo isso, ele começou a conquistar algumas atribuições clínicas, tá? Desde a questão da análise da prescrição. A gente hoje faz um serviço que a gente chama de validação da prescrição, onde o farmacêutico ele analisa criteriosamente a prescrição. Ele faz ele traça um perfil farmacoterapêutico daquele paciente, no que diz respeito aos medicamentos que ele usa, analisa possíveis interações medicamentosas, ele é capaz de fazer algumas intervenções farmacêuticas nessa prescrição. O farmacêutico ele pode fazer a conciliação medicamentosa, que é fazer um registro, uma busca ativa daqueles medicamentos que o paciente já faz uso quando ele dá entrada naquele serviço.
e ele faz esse acompanhamento durante todas essas transições do paciente dentro daquele hospital até a sua alta. Então, são vários serviços. No Brasil, para vocês terem uma ideia, né, a farmácia clínica, ela se tornou uma realidade para o profissional farmacêutico a partir de 2013, quando o Conselho Federal de Farmácia ele lançou uma resolução, que foi a Resolução 585. E essa resolução é que nos dá o direito de exercer a farmácia clínica e nos dá algumas atribuições clínicas, né, legalizadas aí pelo Conselho Federal de Farmácia. E eu estou falando muito das questões que envolvem a farmácia hospitalar. Tá? Eu estou vendo aqui alguns colegas, olha, inclusive uma colega de trabalho acabou de entrar aqui na live. Oi, Tá todo Olivia. mundo elogiando aqui, todo mundo dizendo excelente professor, grande professor, doutor Manuel. Esses são seus fãs. Eu estou tentando acompanhar aqui o bate-papo, mas é meio complicado. Mas, enfim. Então, a gente não tem só a farmácia clínica dentro do hospital. Ela surgiu no hospital. Mas a farmácia clínica é um serviço que o farmacêutico ele pode ofertar não apenas para o paciente. Ele pode ofertar para a família, ele pode ofertar esse serviço para os cuidadores e para toda a comunidade. Então, a farmácia clínica ela está nas drogarias, ela está nas farmácias, ela está em qualquer local onde a gente tem ali uma pessoa que usa um medicamento, um usuário de medicamento, onde ele vai poder, de fato, ali intervir, onde ele vai poder, de fato, ali exercer as suas atribuições clínicas. Eu fico imaginando a área de vocês, como todas as áreas da saúde, em tempos de pandemia, assim como o mundo todo, mas na área da saúde, obviamente, né, mais especificamente, sofreu impactos. Eu queria que você, por gentileza, falasse para a gente de quais têm sido os desafios da farmácia clínica, principalmente depois aí que estourou no mundo a mais conhecida, nossa, não tão colega, mas conhecida pandemia. Como é que tem sido a realidade da farmácia clínica desde que a pandemia iniciou, a pandemia do novo coronavírus? Bom, a profissão farmacêutica, ela, sem sombra de dúvidas, teve assim, um salto muito grande na pandemia, tá? Então, hoje eu consigo enxergar isso realmente de uma maneira muito clara, como nós realmente somos importantes em vários aspectos, não só dentro do hospital, mas dentro da drogaria, dentro dos laboratórios de análises clínicas, né? Em relação às questões que envolvem a pandemia, tá? Dentro do ambiente hospitalar, não é? Eu vivi isso muito de perto, porque quando a pandemia iniciou em março do ano passado, quando a pandemia chegou para a gente aqui, fevereiro, março, eu me lembro que eu até acho que eu já contei essa história aqui numa outra live, mas acho que não tem problema repetir. Eu sou professor, estava dando aula, e aí, olha, foi no dia 17 de março. Eu lembro porque o meu aniversário era dia 20, e eu ainda estava naquele negócio, vamos fazer alguma coisa aqui no meu apartamento, enfim. E aí a gente não sabia direito o que era, a gente assistia aquilo nos jornais, a gente via como é que estava a situação da Europa, que era o epicentro naquele momento. Sim. No hospital já existiam algumas reuniões que já estavam acontecendo para programação de como é que isso seria aqui, né? A gente ainda não tinha noção se seríamos ou não um hospital de referência para receber pacientes com Covid. E eu me lembro que o que a gente sentia muito era medo. era muito medo, tá? Mas, enfim, eu estava dando aula no dia 17 de março, quando nós recebemos o comunicado de que as aulas iriam ser suspensas, tá? Por tempo indeterminado. A gente não sabia se ia ser uma semana, se ia ser 2 semanas, enfim. E todos foram para casa, né? E eu fui direto para o hospital onde eu trabalho. Fui direto para o hospital. E lá eu fiquei, né? E assim, a gente fez várias mudanças nas rotinas da farmácia, no que diz respeito, de fato, ao acolhimento do paciente COVID. Né? A gente precisamos, todos nós lá, precisamos nos atualizar em relação às questões que envolviam a pandemia. Como eu falei, a gente não conhecia.
Era algo Eram novo, várias né? reuniões, eu acho que a Olivia ela está aí online, que é, inclusive, a gerente de enfermagem do hospital. Foram várias reuniões, inclusive domingo, sábado, final de semana, até que a gente conseguiu, que foi estabelecido realmente um fluxo. E a farmácia, a gente colocou uma farmácia dentro da área Covid, né? Toda uma ala do hospital ela foi isolada, toda uma ala do hospital foi isolada para receber esses pacientes, e dentro da área Covid foi colocada uma farmácia, tá, para atender exclusivamente esses pacientes, um farmacêutico 24 horas. Então, assim, muito necessário o papel desse profissional, tá? Não só nas demandas que envolvem o controle de estoque, eu acabei de falar que o farmacêutico ficava só no ciclo da assistência farmacêutica, mas nesse momento de pandemia, gente, isso foi, assim, mais do que nunca essencial, porque a gente passou por fases, né? A gente ainda está, né, nisso, mas Infelizmente. a gente já chegou, assim, a momentos críticos em relação a estoques de sedativos, de analgésicos, de drogas vasoativas. Isso era um problema mundial, não tinha para o mundo todo usando isso ao mesmo tempo. Então, não tinha o suficiente para abastecer todos os hospitais. Então, mais do que nunca, essa necessidade realmente desse profissional numa programação adequada do estoque. Tá? E, a, e aí, doutor Manuel, imagine aquele velho conhecido ditado se vira nos 30, né? Tem que se virar com o que tem, o profissional nessa hora, tem que fazer todas as artimanhas possíveis e dar conta do recado. Que era algo super novo, era algo que ninguém conhecia e a demanda continuava a mesma ou então aumentava, né? Assim, imagino, assim, e isso já remete a gente a um outro assunto, até um outro, que é a qualificação mesmo do profissional para que ele esteja apto a essas adversidades. Sim, eu costumo dizer que a gente estava trocando o pneu com o carro andando. Era basicamente isso que a gente estava fazendo. Não é nem se virar nos 30, acho que é nos 60, nos 90, nos 360. Então, assim, além de toda essa questão da gestão de estoque, né, gente, a farmácia clínica aflorou muito, muito, muito mesmo. Então, assim, ó, tô vendo aqui o Flaviano, acabou de colocar a mãozinha assim, ó, fazendo mãozinha de foco, o braço, né? Porque realmente o Flaviano é farmacêutico também lá do hospital. E realmente é muito necessário o nosso papel, não só nessa questão do estoque, mas também nos serviços clínicos, aqueles serviços dirigidos exclusivamente ao paciente. Mais do que nunca o farmacêutico ali na análise da prescrição, na conciliação medicamentosa, na conferência das bombas de infusão, nas corridas de leito, tá? Nos rounds ali, inserido realmente ali dentro da equipe de saúde, o farmacêutico fazendo a evolução farmacêutica do paciente, o farmacêutico fazendo várias intervenções farmacêuticas. Então, realmente foi e está sendo um momento onde o farmacêutico está muito em evidência. Isso eu estou falando da farmácia hospitalar, gente. Nas drogarias a gente não precisa nem citar, né? A gente teve uma resolução aqui do Conselho de Farmácia que autorizou a realização dos testes rápidos em drogarias, né? Então, a gente teve toda essa adequação aí das drogarias para receber esses usuários e realizar esse diagnóstico lá dentro da drogaria, claro, tudo dentro das condições permitidas e tudo dentro da legalidade, no que diz respeito aos requisitos e aos padrões de sensibilidade, exatidão, precisão de cada teste. Então, o farmacêutico, ele teve essa importância vital, além da questão da orientação farmacêutica em cima dos medicamentos, né? Então, assim, a gente teve vários momentos, a gente tem até hoje, de muitos medicamentos que têm sido procurados aí como sendo possíveis candidatos a tratarem a Covid-19, tá? E aí a importância realmente desse profissional de saúde dentro da drogaria para fazer essa orientação farmacêutica, para prestar um serviço de qualidade, esclarecer realmente esse usuário e cuidar dele da forma mais adequada, tá? Falar, sobretudo, dos principais riscos que envolvem
o uso do medicamento, falar um pouquinho sobre as questões que envolvem as reações adversas. Reação adversa, gente, é uma coisa que muitas vezes a gente bota ali para debaixo do tapete, né? Eu me lembro muito de um ditado que eu ouvia em relação a medicamento, né? Ah, se mal, se bem não faz, talvez mal não vá fazer. Gente, mal faz e muito, tá? Então, o medicamento não existe esse fármaco que é isento de reações adversas, não existe. Eu sempre costumo citar aquela famosa frase de Paracelsus que diz que todo medicamento é um veneno, o que vai diferenciar é a dose, não só a dose, mas as condições de uso, as condições clínicas daquele paciente. Então, tudo isso, esse farmacêutico, ele vai estar ali apto a solucionar, a auxiliar, a cuidar de fato do seu paciente, a prestar de fato uma orientação farmacêutica de qualidade. Isso dentro da dispensação daquele medicamento, isso dentro da consulta farmacêutica, da anamnese, das orientações farmacêuticas que devem ser prestadas por esse profissional ali dentro do âmbito daquela drogaria. Então, para você ter uma ideia, assim, alguns medicamentos, né, eles praticamente triplicaram, quadruplicaram as vendas durante a pandemia, né? E muitas vezes sendo utilizados aí de maneira irracional, muitas vezes sendo utilizados aí sem uma devida orientação, muitas vezes sendo utilizados aí sem uma devida realmente, sem um devido conhecimento, né, necessário para isso. Medicamento, gente, não é bala, não é bolo, não é biscoito, né? Que a gente, eu particularmente adoro um bombonzinho, mas um chocolate, né? Não podemos fazer o mesmo com os medicamentos, né? Não pode ter aquele potinho para você ir só pegando. Não é assim. Não é, né? Não é. Quando a gente era criança, eu me lembro que eu particularmente adorava ingerir AS. A mamãe tinha que esconder. E tinha um gostinho, né? Meio doce, uma coisa assim. Criança Sim, geralmente né? Pois é. gosta. Pois é. Olha, antes da gente Né? prosseguir, eu preciso que ler algumas mensagens. Essas mensagens que são para você. Aqui, grande doutor Manuel, orgulho, define. A Maria das Graças falando, o Flaviano, que você mencionou, falando das várias intervenções com a equipe profissional. A Suzy, dizendo que está com saudade. Carvalho Pinheiro, aquele professor que a gente ama de graça. Um outro comentário, doutor Manuel sempre dando show, as pessoas falando querido. Doutora Regiane Carvalho também entrou aqui para Ana Lu Soares diz, Manuel sensacional, excelente profissional, todas as lives são pouco tempo para tanto conhecimento. Starley Candeira dizendo que aqui só tem os feras, falando de você e do Flaviano. Muitos comentários, são muitos comentários, com muitos fãs e admiradores do seu trabalho. E é por isso que a gente chama você para sempre estar aqui com a gente, para ser professor, nosso coordenador da nossa pós, porque a gente sabe desse carinho todo e da sua competência. Vamos falar de tecnologia agora? Olha, André está falando do doce de Buriti, que eu fui presenteado. Tem aqui ainda, viu, Andréia? Ah, você foi presenteado com doce de Buriti? Ela colocou aí. Que bacana. Ó, Fernanda também falando que você é o melhor professor. Stefania entrando e dizendo as palminhas para o professor Manuel. São muitos fãs e admiradores do trabalho dele. Falando agora de tecnologia, eu queria que você dissesse aí para a gente como que a tecnologia avançada em todas as áreas, ela vem para auxiliar, né? Para facilitar o trabalho da gente. Hoje a gente tem aí o celular, o computador e várias outras ferramentas, e cada área tem as suas ferramentas de trabalho. E na farmácia clínica, como que assim, seja nos estudos, seja nas pesquisas ou na própria atuação no dia a dia, como é que a tecnologia tem trabalhado a serviço da farmácia? Não, a tecnologia é fundamental. Não tem como hoje a gente trabalhar sem tecnologia, tá? Até porque hoje todo prontuário, ele é eletrônico. Ainda existem alguns hospitais, enfim, que não usam prontuário eletrônico, mas a grande maioria usa o prontuário eletrônico, não é? Na parte clínica, a gente dispõe aí de vários softwares,
de vários aplicativos, inclusive no próprio celular, onde a gente consegue, com esses aplicativos, fazer análise de interações medicamentosas, onde a gente consegue ali ter um acesso muito rápido a toda a monografia daquele medicamento. Então, realmente é algo que não tem como a gente trabalhar sem Pelo isso. lá você consegue acessar tudo isso, trabalhar tudo isso, né? Eu sempre costumo dizer, a gente não sabe de tudo, né? Eu, professor Manuel Pedro, não sei de tudo. Na verdade, eu acho que eu não sei de nada. Eu acho que eu sei mais do que eu sabia ontem e talvez E amanhã eu menos vou que saber você mais um sabe. pouquinho do que eu sabia hoje. E é assim, a gente vai vivendo, a gente vai vivendo e aprendendo, né? A gente tem que encarar a vida realmente como um contínuo aprendizado. Então, assim, na parte clínica, a gente dispõe de todos esses aplicativos, de todos esses softwares. A gente tem o prontuário eletrônico, a gente tem a evolução farmacêutica, que deve ser realizada, de fato, aí em prontuário. E a gente dispõe de várias ferramentas mesmo, que nos auxiliam no nosso trabalho, né? Inclusive ferramentas de comunicação com a equipe, algumas estratégias de metodologia ativa que a gente pode utilizar também para favorecer essa comunicação. Então, não tem como hoje a gente trabalhar de fato sem a questão da tecnologia, não é? Então, assim, a gente tem Somos todos hospitais, reféns, né? Somos todos todas reféns reféns. de Olha, qualquer tipo de avanço da tecnologia. isso, a gente tem hospitais hoje no Brasil, onde o paciente, a gente tem as metas internacionais de segurança do paciente, uma dessas metas é a identificação, que é a meta 1. Então, obrigatoriamente, o paciente ele tem que ser identificado com uma pulseira, tem que ter, no mínimo, 2 identificadores. E aí, naquela pulseira ali, geralmente já vem um código de barras. E ali, na hora da enfermagem fazer a checagem para a administração do medicamento, aquele código de barras ele é bipado. E se porventura e o medicamento também é bipado. Então, se porventura aquele medicamento que foi ali bipado, ele não faz parte do que foi prescrito de fato para aquele paciente, o sistema ele já sinaliza ali com uma mensagem de erro, uma mensagem de alerta. Ou seja, é uma coisa que parece às vezes meio boba, mas isso já evita um possível erro de medicação ali para aquele paciente, um possível evento adverso, inclusive com dano, tá? E essa questão do código de barras, que eu esqueci de falar em relação ao aspecto tecnológico, é algo fundamental para garantir a rastreabilidade do medicamento. Então, para que de fato a gente saiba quem usou aquele medicamento, aquele lote, aquele laboratório fabricante, para que a gente possa traçar todo, digamos assim, o histórico daquele medicamento dentro do serviço, a gente precisa dessa ferramenta que é o código de barras para fazer essa rastreabilidade. Então, acho que a tecnologia ela é realmente fundamental. Não tem como a gente negligenciar essa tecnologia, né? Hoje eu estava, inclusive, vendo uma questão aí, tem uns memes aí no Instagram, né? Falando da geração milênio. Sim, cringe. É Isso. a palavra da Eu semana. realmente eu não sabia o que era, vou confessar, né? Tive que entrar lá Não, no Google. também não. Nós não somos a geração Z, nós somos um milênio. Millennials. É, Para eles, eu nós já. estava com uma pessoa de 30 anos do meu lado e a pessoa também não sabia o que era. Então, né? Então, assim, mas a gente não pode negligenciar o aspecto tecnológico. Estou fazendo uma brincadeira porque tem muita coisa que a gente não sabe, não viveu, né? A gente não pode negligenciar isso, é uma realidade e a gente realmente precisa dessas ferramentas para garantir um trabalho satisfatório, um trabalho realmente adequado. E usar dessas ferramentas, dessas tecnologias, de todo qualquer tipo de inovação, já desde a graduação, desde a Sim, academia mesmo, né? sim, Tudo que for disponibilizado e for ofertado, os alunos, né? Estudantes ainda de farmácia, que a gente está falando aqui especificamente, devem aproveitar. Inclusive, até falando nisso, eu queria saber, você que é professor também, né? Que atua universidades, nas faculdades, como que tem sido as curiosidades do alunado, como que o alunado, falando de Piauí, né? Como que o aluno de farmácia
né, tem se portado? Quais são as principais dúvidas, os principais anseios? Como que tem sido acompanhar os alunos assim na graduação ou nas pós também? Como que eles estão? O que está movendo? A gente falou agora, você bem falou desses memes da geração milênio e tal. A gente já vê que as novas gerações estão indo para outro lado, são outras vertentes, são outros olhares, né, diferentes do que as pessoas da nossa geração, por exemplo, pensavam. Como que tem sido acompanhar os alunos de farmácia? Bom, o aluno de farmácia ele é um aluno bem curioso, tá? Que bom. Sim, a gente na pandemia teve que disponibilizar da tecnologia. Eu esqueci de falar isso. A Pode questão, falar o tempo que lembrar. a questão das transmissões virtuais, né? Então, isso favoreceu muito a questão das reuniões, isso favoreceu muito a questão da comunicação ali entre as equipes, né? Então, não há mais essa necessidade de estarmos todos aqui em uma sala, apesar disso já existia há um certo tempo, mas a gente não usava muito essa ferramenta, né? É Para algo que poder a fazer pandemia nos forçou a utilizar. isso, para poder fazermos uma reunião. Então, assim, ainda hoje a gente continua nas aulas online, tá? É claro, já um modelo mais híbrido, algumas aulas a gente consegue fazer presencial, as práticas a gente consegue fazer presencial, mas eu acredito que para o aluno foi uma adaptação, né? Ele está aí nesse modelo de aula remota, não só para o aluno, mas para nós professores também, tá? Então, assim, eu acho que no online a gente às vezes não consegue sentir muito aquele, aquele calor humano mesmo, né? Que a Sim, gente, de fato, no presencial a gente consegue realmente experimentar isso é, com a maior sensibilidade mesmo, né? Então, assim, eu acho que foi uma adaptação, tem sido uma adaptação vivenciar isso, né? Eu até pergunto para os meus alunos, gente, vocês conseguem passar horas no Instagram, né? Vocês conseguem passar horas ali no Facebook, enfim, mas não conseguem muitas vezes ficar ali 1 hora e meia, 2 horas assistindo uma aula remota, tá? Então, do caso do é professor, desafiador mesmo, né? é porque é desafiador. A gente se reinventa, então a gente procura várias estratégias para que de fato aquele aluno ele se sinta acolhido e para que aquilo não se torne algo monótono, né? E eu acredito que para o aluno é realmente um esforço ali diário para ele estar realmente ali diante da tela do computador, do tablet ou do celular e realmente aprendendo e adquirindo aquele conhecimento, né? Então, a gente voltou há alguns meses a fazer as aulas práticas presenciais, né? As pós-graduações foram liberadas para terem aulas presenciais. Então, as pós-graduações voltaram também a fazer aulas presenciais. E, assim, como é diferente, como a gente percebe que existe realmente esse calor humano que eu havia falado, né? Essa sensibilidade realmente da gente perceber de fato ali algumas coisas que a gente não consegue perceber aqui, ó, no online, não é? Mas em relação à questão do aluno de farmácia com a pandemia, né? Como eu já havia falado, que houve de fato esse maior destaque, essa maior notoriedade do profissional farmacêutico perante a sociedade nas suas mais variadas áreas, não só nas questões que envolvem a farmácia clínica, mas dentro da indústria farmacêutica, no que diz respeito à questão da produção do medicamento, todo mundo falava em insumos, né? Tem a questão das vacinas, né? Então, aí, o tal do IFA, né? Todo mundo me pergunta aqui, até no prédio, quando eu desço do elevador, quem sabe que eu sou farmacêutico, às vezes questiona, gente, esse tal desse IFA aí, né? Esse ingrediente ativo farmacêutico, o que é isso, né? Então, nós farmacêuticos, nós somos os detentores desse conhecimento relacionado à produção do medicamento. E as vacinas são uma classe de medicamentos. Então, a gente vivenciou muito de perto todos os aspectos que envolvem a pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos. Quando a gente vivenciou todo dia aqui a pesquisa, e está vivenciando a pesquisa e o desenvolvimento das vacinas, né? As fases do desenvolvimento.
Então, hoje o aluno ele é muito curioso em relação a isso. Muito curioso mesmo. Eles realmente têm interesse. Eles querem realmente se aprofundar no tema, tá? Tem as questões que envolvem o laboratório de análises clínicas, tudo que envolve o diagnóstico clínico da Covid-19. E, assim, eu acredito que as técnicas laboratoriais, como um todo, né, os processos laboratoriais, evoluíram bastante e vão evoluir mais ainda com essa questão da pandemia. E o aluno, ele, claro, ele tem um olhar para tudo isso, né? Ele tem realmente uma curiosidade e um olhar diferenciado para isso e eles questionam bastante, muito, muito mesmo, até porque eles são questionados. Eles são questionados, então Sim. você pisou o pé dentro de E, uma e, o faculdade. próprio, e o próprio mercado de trabalho vai exigir que eles sejam questionadores, né, que eles estejam por dentro das novidades, de Sim, tecnologias, de pesquisa, de tudo. Então, assim, o próprio mercado de trabalho vai exigir, né? sim. Pode falar. Não, eu estava só vendo se eu conseguia ler as perguntas aqui. Mas, mas é isso mesmo que você falou, não é? Quando o aluno ele entra numa instituição de ensino superior para fazer um curso de graduação, ou quando ele entra para fazer um curso de pós-graduação, eu acredito que ele já é ali um profissional em treinamento. Sim. Ele está sendo treinado para exercer as competências e habilidades que aquela graduação e que aquela pós-graduação vão trazer para ele, não é? E o Então, mercado de trabalho que está recebendo esse aluno, né? O aluno está saindo da graduação, depois vai fazer uma pós-graduação. Como que está o mercado de trabalho? Você falou das várias áreas, né? Da farmácia, que o farmacêutico pode atuar. Mas o mercado em todas os segmentos e as áreas, seja na farmácia, seja no jornalismo, na medicina, no direito, é exigente, né? sim, Acaba que vão ficando em determinadas vagas de emprego aquele que se destaca mais, que tem uma boa base, que tem uma boa bagagem, que sabe se virar nas adversidades. Como que tem sim. sido o mercado de trabalho na sua área? Pronto, além de todas essas competências atitudinais que você colocou aí, né? Do cara realmente que é proativo, do cara que Sim. realmente, né, tem todas essas outras competências, tem a questão da qualificação profissional mesmo, né? Então, o mercado, ele busca realmente um profissional qualificado, que além de ter as famosas soft skills, né? Essas competências mais relacionadas à atitude, proatividade, ele tem que ser um cara de fato qualificado, um cara que tenha realmente um conhecimento técnico, tá? Para atuar naquela área específica ou naquelas áreas às quais ele está sendo solicitado. E assim, o que eu sempre digo para os meus alunos, gente, não parar, né? Não é terminou um curso de graduação e que ali você não existe isso. A gente, como eu acabei de falar, hoje eu sei um pouco mais do que eu sabia ontem, mas amanhã eu vou saber mais ainda. Eu vou saber mais ainda por quê? Porque eu vou ficar mais experiente também. Mas eu É. vou saber mais ainda porque diariamente eu vou me qualificar. Ou eu vou ler alguma coisa, eu vou estudar. E para quem realmente quer alguma coisa, procurar uma pós-graduação dentro da área que deseja. Tá? Então é muito válido você realmente se pós-graduar. Tá? Você procurar realmente um instituto de qualidade, que ofereça uma pós-graduação de qualidade, que ofereça uma estrutura adequada de corpo docente, uma grade curricular adequada, uma grade curricular que realmente atenda às exigências do mercado de trabalho. Para você sair Isso, preparado, né? Para você estar preparado e porque é isso que o mercado está exigindo cada vez mais. Quem sim, não se sim, prepara perde oportunidades. sim, porque assim, hoje, além de tudo isso, o farmacêutico ele também precisa ser um gestor. Tem a questão da gestão. O farmacêutico, onde ele está, ele vai ser um gestor. Se ele está dentro de uma drogaria, ele vai ser o gestor, um gestor ali, ele vai ter uma equipe com ele. Se ele está dentro de uma farmácia hospitalar, ele vai ter uma equipe com ele. Se ele vai estar dentro de um laboratório de análises clínicas, ele vai ter uma equipe ali com ele. Se ele está dentro de uma distribuidora, enfim, ele precisa ter essa visão, ele precisa ter
esse tino aí de gestão. Ele pode, inclusive, ainda abrir o seu próprio negócio se ele quiser. Farmacêutico, ele pode abrir a sua drogaria, ele pode abrir a sua farmácia de manipulação, ele pode abrir o seu laboratório de análises clínicas. Então, ele precisa ter uma visão de gestão e empreendedorismo. Empreendedorismo, importante. Atualmente, tem a questão clínica, que foi o que a gente acabou de falar. As novas diretrizes curriculares nacionais, a graduação em farmácia, elas pregam esse objetivo maior, que é o cuidado farmacêutico. Então, todas as áreas da farmácia, elas estariam voltadas para o cuidado do usuário, não só do usuário, mas da família, da comunidade, enfim. Então, tem a questão da farmácia clínica. A gente não falou muito, mas tem o serviço da prescrição farmacêutica. E são tantas informações que eu esqueci de falar. Mas a prescrição farmacêutica é um serviço que também no Brasil foi regulamentado em 2013, pertinho aí da farmácia clínica. 2013 foi um ano bem legal, bem produtivo para a farmácia, né? Sim, sim. Então, a 585, que foi a da farmácia clínica, e a 586 foi a da prescrição. Então, hoje o farmacêutico ele está apto a prescrever, mas é claro, ele precisa ter conhecimento para isso. E não são todos os medicamentos. Então, existe uma regulamentação específica para isso. Existem protocolos padronizados de como isso vai ser feito de maneira legal e de maneira responsável, tá? E aí, hoje, a gente fala muito na questão da vacina, né, gente? Não tem como a gente não fechar o olho, ou, enfim, hoje está muito em evidência. E o farmacêutico, ele pode ser um profissional habilitado, inclusive, a fazer a administração de vacinas, tá? Só que para fazer isso, ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa se qualificar para obter essa competência, né? Essa atribuição. Vamos falar de futuro, porque assim, a área da farmácia clínica está crescendo. Você falou aqui pra gente, mencionou esses vários avanços inclusive na tecnologia. A sociedade, de modo geral, tem visto e reconhecido o trabalho de vocês. Aquela coisa, ou é pelo amor, ou é pela dor. Principalmente com a pandemia. A pandemia trouxe à tona aí a importância do trabalho de vocês, você muito bem colocou aqui, seja dentro ou fora dos hospitais. Mas, assim, então, com tudo isso que está acontecendo, tecnologia a favor, onde você tem, inclusive, aplicativos que você pode, você mesmo falou, pode usar para trabalhar, ver as interações medicamentosas, enfim. A sociedade reconhecendo o trabalho do farmacêutico clínico, tudo contribuindo para vocês. O que a gente pode esperar do futuro, então? Mencionou a questão das vacinas, né, onde o farmacêutico pode qualificar para poder administrar o futuro. Eu consigo perceber, de quem está de fora, mas ouvindo suas palavras, um futuro promissor para essa área. Sim, sim. Olha, o colega está colocando aqui embaixo, eu estou tentando ler. Acho que é Rodolfo. Rodolfo diz o seguinte: tenho drogaria, tenho consultório farmacêutico, aplico injetáveis, faço prescrição. Sou muito realizado nessa área. Bacana. Que bom, Rodolfo, que bom. Não há nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? E aí o trabalho ele se torna um lazer, né? É verdade? Exatamente. Maravilha. Então, o Rodolfo, ele realmente exerce aí alguns serviços clínicos aí na drogaria dele. Bom, o futuro realmente é bem promissor, tá? Nós temos mercado de trabalho, claro, para quem se qualifica, para quem realmente é competente, dentro do que se pretende a fazer, para quem continua sempre se atualizando, tá? E, assim, nessa área da farmácia clínica, né, como eu havia falado, a própria concepção da profissão farmacêutica mudou. Antigamente, eu mesmo dizia que eu era o profissional do medicamento, quando eu me formei, né? Alguns anos atrás, alguns anos aí, tá? Acho que uns 15 anos atrás, eu me formei com essa concepção, que eu era o profissional do medicamento, que eu deveria dar todas as informações possíveis e imagináveis sobre o medicamento. Hoje, nós não somos mais esse profissional. Nós somos o profissional do cuidado farmacêutico, do cuidado ao usuário daquele medicamento.
Claro, eu não vou esquecer o medicamento, jamais. Porque para cuidar daquele usuário, eu preciso entender daquele medicamento, Sim. tá? Base, E né? com isso, e com várias atribuições, várias. Então, um futuro muito promissor. Atualmente, a gente pensa muito aí na questão do envelhecimento populacional. Então, a população ela tem ficado cada vez mais nós, né? A expectativa de vida ela tem aumentado bastante. Então, muito provavelmente o cuidado farmacêutico ele tenha uma tendência a se aperfeiçoar muito para essa área do envelhecimento populacional, cuidado farmacêutico em doenças crônicas degenerativas, o cuidado farmacêutico a populações especiais, não só o idoso, mas a criança, a gestante. Então, enfim, eu vejo assim um futuro onde a gente vai ter essas especializações, essas especialidades dentro do cuidado farmacêutico voltado para as mais variadas áreas. Tá? Eu vejo esse farmacêutico inserido cada vez mais aí em processos um pouco mais específicos, realmente tentando otimizar aí a farmacoterapia e cuidando desses pacientes. Olha, que bacana, muito bacana você tornou a falar do cuidado farmacêutico. É muito bom ver que os profissionais e os alunos, né, têm se interessado por isso. E essa expressão, como você mesmo falou, essa expressão e essa linha de pensamento é, é muito bacana para a sociedade. O cuidado farmacêutico, esse entendimento de que você tem que ter, sim, dos medicamentos, mas também cuidar do bem-estar do paciente, né, pessoas, cuidar do bem-estar e da saúde deles. Professor Manuel Pinheiro, eu sou só agradecimento em nome do GPI por essa live. Acredito muito. Estamos vendo aqui, para quem está assistindo também, faço minhas as palavras das várias pessoas que falaram aqui, um show de informação para a gente. Falamos sobre as tecnologias, falamos sobre o cuidado farmacêutico, como é que os alunos aí das graduações, pós-graduações, você situou para a gente, compartilhou, inclusive, como é que foi desde o início da pandemia, como que tem sido. Então, assim, você enriqueceu o nosso bate-papo aqui e a gente Imagina. quer só agradecer. Só agradecer mesmo por partilhar, né, os seus conhecimentos e suas experiências. E que bom que a gente conta com você na nossa pós-graduação em cuidado farmacêutico do GPI. A gente sai dessa live, desse bate-papo, entendendo mais ainda o que essa pós-graduação traz para os alunos, né? A gente tem agora o entendimento do que os alunos estão vendo, vão ver lá. O cuidado farmacêutico realmente não é à toa, não está só no título da pós-graduação, porque é o título da pós, mas a gente está percebendo que é o entendimento que vocês têm, né? Então, assim, muito obrigado mesmo pelo bate-papo de hoje, viu? Imagina, eu que agradeço. Agradeço todas as mensagens de carinho que foram colocadas aqui, tá? Muito obrigado. Eu sou muito feliz em poder fazer isso, em poder Que ter a bom. oportunidade de falar de algo que eu gosto tanto de fazer, que é ser farmacêutico, tá? Então, verdadeiramente, foi um momento muito bacana, tá? Estar aqui. Então, minha gratidão a você, minha gratidão ao Instituto GPI. Espero que possamos estar juntos aí mais vezes em outras lives. Com certeza. A gente não vai largar você aqui, você vai ficar fazendo parte dos nossos convidados aqui, porque você é um dos nossos professores. A gente está toda quarta-feira aqui trazendo vários assuntos para o nosso público, né? Hoje a gente falou de farmácia clínica, então ó, o pessoal já está pedindo, não deixe, faça mais um, com certeza. Ele vai estar aqui mais vezes. Então, queria dar aqui meu boa noite para você, Boa professor. noite. Boa noite para todo mundo que assistiu a nossa live, que acompanhou a nossa live. Continue acompanhando aqui as novidades do Instituto CPI, que toda quarta a gente tem assim, ó, lives bacanas como essa. Boa noite para todo mundo. Vamos encerrar por aqui e até a próxima, tá? Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Até Tchau, mais. tchau.